Negas! Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o Kevin e vou contar assim em partes sobre o nascimento dele, sobre quando que eu comecei a perceber que ele era uma criança diferenciada. Eu não sabia nem o que era autismo. Hoje o Kevin tem 14 anos, então vocês imaginam, né? Então vamos lá. Então, negas, vamos lá. Ele foi uma criança planejada. Eu planejei ficar grávida, eu já tava casada há 5 anos, né? Aí eu falei, não, eu quero ter um filho. Ocorreu tudo bem. O meu parto foi normal, foi tudo normal, gente. Não teve nada de intercorrência, assim. Foi cesariana, né? E quando era bebê, quando tinha meses assim, eu não percebia nada, né? Mãe de primeira viagem também. Mas aí, quando ele já tava mais ou menos assim, perto de fazer 1 ano de idade, eu comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, quando eu chegava do serviço, ele não fazia aquela reação que toda criança faz, que quando vê a mamãe fica feliz. Ele tipo me olhava e voltava a assistir desenho. Aí eu comecei a achar estranho, confesso. O olhar sempre muito distante, não encarava nos olhos, assim, nem para tirar foto, nem quando eu falava com ele, sabe? Era sempre, parece que tava olhando assim pro nada. E era esse olhar assim bem distante, bem longe. Eu também achava isso muito estranho. Na creche era sempre maior que todas as outras crianças, mas não era desenvolvido nem na fala, nem no andar. Ele não fazia as coisas que as crianças normais fazem, tipo cair da cama, essas coisas assim, sabe? E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de diferente, sim. E aí eu levei no pediatra, o pediatra falou, você precisa entender que cada criança tem seu tempo. É aquela mesma história, né? Cada criança tem seu tempo, cada criança vai desenvolver no seu tempo, então não se preocupa com isso. Aí eu, tá bom. Aí eu falava, tá bom, cada criança tem seu tempo, né? Mas mesmo assim fiquei observando. Só que algo dentro de mim falava, não, ele é uma criança diferente, não é que nem as outras crianças. Eu lembro como se fosse hoje, ele adorava ficar deitado num tapete da sala. A textura, isso era muito gostoso. E ele ficava assim por horas. Eu conseguia fazer tudo dentro de casa. Ele não aprontava, sabe? Ele ficava assim por horas deitado no chão. E realmente eu comecei a achar diferente, sabe? Só que eu fiquei muito encucada mesmo quando ele completou 1 ano. Porque assim, não falava, não andava, não era que nem uma criança de 1 ano. Tipo, já tá dando seus primeiros passos, já tá falando algumas palavrinhas. E aí eu comecei a achar realmente tudo muito estranho. E comecei a me preocupar, me levava no pediatra e os pediatras falavam uma mesma coisa, que tinha que esperar, que cada criança tinha seu tempo. E tô fazendo meu suco verde, tá, negas? E enfim, só que quando deu 2 anos era a mesma coisa. Não falava, não andava. E aí eu já comecei a ficar preocupada, levei no médico e o médico falava sempre a mesma coisa. Nas escolas eu tinha muita reclamação que ele não acompanhava, que ele queria ficar onde sempre estavam as crianças menores, não as crianças que tinham a idade dele. Então, assim, conclusão, era atrasado em tudo. Era uma criança atrasada, não acompanhava nada que era da idade dele. E eu lembro também que, assim, na alimentação, não comia que nem as outras crianças, não gostava de doce, não gostava de bolo, não gostava de Danone, nada disso, não gostava de brigadeiro, não chupava pirulito, não comia chocolate, não conseguia comer carne nem frango. A alimentação dele era arroz, feijão bem amassadinho, purê de batata e ovo, frango só quando eu deixava bem desfiadinho. Então, assim, era uma vez que eu me senti muito culpada. A coordenadora da creche me chamou e perguntou assim pra mim, você amamentou o Kevin? E eu falei que não, que eu não tinha conseguido amamentar por tanto tempo porque eu tive depressão pós-parto. Então eu amamentei até uns 2 meses, 3 meses, né? E aí ela falou que a culpa era minha, porque ele comia e cuspia na mão. Ele comia e cuspia na mão.
mas é porque ele não tinha aquela sensibilidade. Alguns alimentos ele não gostava, né? Ele não tinha aquele mesmo paladar que as crianças têm. E eu, sem saber, a coordenadora colocava a culpa em mim. Aí começou meu pesadelo, sabe, gente? Porque a mãe em si, ela já se sente culpada. Assim que ela é mãe, assim que o bebê nasce, ela já se sente culpada. Ela pode estar dando o melhor dela. Então você imagina, pessoas profissionais me culpando por uma coisa que na verdade não era culpa minha. Eles nem sabiam o que era. E foi assim, muito, eu sofri demais. Demais mesmo. Foi um tormento na minha vida. As brincadeiras eram diferentes, né? Não era que nem as outras crianças brincando normalmente. E aí teve uma época que eu, real, comecei a ficar muito preocupada mesmo. Porque assim, eu recebia reclamação da escola frequentemente, todos os dias. Na verdade era a creche, né? Falando que era diferente, que ele não comia tal coisa, que ele não dormia. Gente, era muita coisa. E eu lembro que todas as agendas da escola dele começou a virar protocolo médico, porque eu levava pro médico. Começou a virar algo que eu falava assim, doutora, olha isso. E aí eu nem sabia que eu tinha que levar pro neuro, né? Teve uma escola que falou que ia chamar o conselho tutelar pra mim. Falou, eu vou chamar o conselho tutelar pra você, porque você deve estar fazendo alguma coisa com essa criança. Então assim, há 14 anos atrás era muito diferente as pessoas reconhecer o autismo, reconhecer o síndrome de Asperger. Então assim, até lá ele teve vários diagnósticos. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ter a parte 2, porque senão ele vai ficar muito longo. E eu recebi muitas mensagens no meu Instagram, de outras mães também que têm filhos com síndrome de Asperger, tem filhos que têm crise, tem crianças também que não sabe se tem certeza. As mães falam, eu tenho filho, não sabe, sobrinhos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? E aí você vai acompanhando aqui essa jornada. E essa semana mesmo eu já posto a parte 2, tá bom? Um beijo, negas. Corre lá pro meu Instagram, Nutrifavela, eu posto o meu dia. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo suco detox e falo dos benefícios também, a importância. Um beijo, negas.